E o lava-pés, essa ação específica, essa atividade de Jesus, que hoje nós às vezes repetimos como uma mera formalidade, como um cerimonialismo, que não representa absolutamente nada, pode trazer lições preciosas para nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida também. E hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês acerca do que a gente pode tomar por ensino a partir dessa ideia de Jesus. Bem verdade que os pés que ele lavou não estavam tão bem cuidados assim como esses que nós estamos vendo no slide. Eram pés brutos. Esses pés são pés cuidados, macios, acostumados com sapatos Nike. Mas os pés, antigamente, irmãos, eram diferentes. Os homens andavam de sandálias de couro em terrenos que eram não pavimentados. Não havia piso, era terra. Não havia estrada, era pedra. Imagine os pés daqueles homens. Você já apertou a mão de um agricultor? Não de um agricultor gourmet chique. Agricultor gourmet chique, ele está lá no tratorzinho, né? Ar-condicionado, tudo vedadinho ali. Mas o bruto, aquele que pega na enxada, já pegou na mão desse homem? É uma mão calejada, é uma mão grande, forte. Quase não tem pele, é tudo calo. E é exatamente esse o pé que Jesus lavou. Certamente a bacia não tinha essas florezinhas. As unhas não eram bem cortadas, não havia esmalte e certamente nem cutícula havia, porque não tinha tempo de crescer as cutículas. E foi nesses pés, nem velinha, também não tinha vela, não era uma coisa elegante, ao contrário, era algo rude, bruto. A ação de lavar pés era somente praticada pelos escravos da mais baixa patente, aqueles escravos que não tinham qualquer tipo de outros atributos, aqueles escravos que eram completamente alheios a qualquer tipo de cultura, de conhecimento, eram aqueles escravos que ficavam responsáveis por lavar os pés, que era uma ação natural e normal em todo lugar que você chegava, que tinha uma certa receptividade maior. As pessoas, quando chegavam em determinados lugares, na casa de alguém, havia um escravo ali, um servo, responsável por lavar os pés. Porque, se não o fizesse, a casa ficava completamente suja de novo. E o que Jesus deseja ensinar para mim e para você acerca dessa ação específica que ele tomou um dia antes da sua morte? É o que os exegetas mais ilustres, eles defendem. Inclusive defendem que essa cerimônia do lava-pés foi a mesma cerimônia onde houve a última ceia. E foi ali, em um ponto crucial da vida de Jesus, do ministério de Jesus, seu final, em que ele faz essa ação que tem muito a ensinar para mim e para você. É sobre ela que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Os começos e os finais são sempre importantes. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, numa festa de casamento, num momento de alegria, de contentamento, de festejo, tem o seu significado por ser o primeiro milagre.
E essa última ação específica, profética, como sendo a última ação de Jesus antes da sua morte, tem muito também a nos ensinar, e nós vamos ver isso nessa noite. João capítulo 13, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 em diante. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita comigo. Eu volto um pouquinho de antes. Amou-os até o fim. Vamos falar junto? Amou-os até o fim. Verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Até aí, tá bom. Queria pontuar algumas questões aqui relacionadas a esse texto. E o primeiro ponto da nossa mensagem é o eterno amor de Deus. Esse texto começa com essa lição acerca do amor de Deus, de como Deus nos ama, e o tempo que Deus nos ama, e até quando Deus nos ama. O texto diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o seu tempo havia chegado. Jesus estava na véspera da sua morte. Mas todas essas questões, todo esse enredo, já estava programado por Deus. Jesus não foi pego de surpresa. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua hora exata de acontecer. Deus está no controle sobre todas as coisas, Deus está no comando de todas as coisas. Nada sai do senhorio do Senhor, nada sai da programação de Deus. Deus está com a história em suas mãos, Deus está com a vida em suas mãos, Deus está com os seus caminhos em suas mãos, Deus está no controle de todas as coisas, e é exatamente por isso que nós podemos descansar. Porque todas as coisas estão sob o controle de Deus, todas as coisas estão sendo direcionadas por Deus, e é isso de fato que nos dá tranquilidade e paz. Porque a nossa vida não depende nem mesmo de nós mesmos. Nossa vida depende do poder de Deus, do desejo de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. E se nós estamos sendo conduzidos por Deus, todas as coisas que acontecem na nossa vida têm a permissão de Deus, têm a aprovação de Deus, têm a sabedoria de Deus, tem um tempero da onisciência de Deus. Ele sabe de tudo. Deus não é pego de surpresa. Não aconteceu
de Deus ser surpreendido com a traição de Judas. Não surpreendeu a Deus o fato dos soldados terem ido lá e prendido. Não surpreendeu a Deus a cruz do Calvário. Não surpreendeu a Deus o abandono dos seus apóstolos. Nada disso surpreendeu, porque tudo estava no script. Tudo estava programado. Nós somos pegos de surpresa, Deus não. E às vezes nós somos surpreendidos duplamente. Vou contar uma história para vocês. Luísa, minha esposa, que vocês conhecem, ama aniversário. Gosta, principalmente quando o aniversário é dela. Ela gosta demais de aniversário. E aí, no nosso primeiro ano de casamento, eu sabendo que ela gosta muito do aniversário dela, eu preparei uma festa surpresa para ela. Como ela não é Deus, não é? Ela então se surpreendeu com a festa surpresa que eu preparei. E a festa foi uma delícia, comemos, batemos papo e nos alegramos. E aí nós saímos do local da festa e depois nós fomos para casa. E quando nós chegamos em casa, Luísa então chegou para mim e disse: puxa, eu gostaria de ter saído para jantar com você. Eu não queria ter ficado, nem que você tivesse feito essa festa surpresa. E aí eu falei: então você foi surpreendida e eu também, não é? 2 surpresas de uma vez só. Mas Deus, Ele não se surpreende com nada. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todos os caminhos. Ele é onisciente. Ele tem o mundo nas mãos. E é interessante como as coisas são. Uma das grandes crises teológicas há 100, 200 anos atrás, na verdade, o milênio que passou até agora, era entender como alguém pode saber todas as coisas. Como alguém pode ter tanto conhecimento, como alguém pode saber todas as coisas. A outra crise que havia grande na teologia era em relação à onipresença de Deus. Como Deus pode estar num lugar, estar no outro também? Como Deus pode estar aqui, estar lá também? E eu fico pensando se a própria tecnologia hoje, ela não permite em algum nível que a gente faça exatamente isso. A gente hoje tem uma reunião com 30 pessoas participando, uma está no Japão, outra está na China, outra está no Brasil, outra está na... Ao mesmo tempo, no mesmo momento, ela está aqui, mas está lá. Tem gente que dá palestra daqui no Brasil, lá para o pessoal que está no Japão. Palestra, o cara fica em pé falando de público, mas ele não está lá no Japão, ele está no Brasil. E como Deus vai mostrando os seus caminhos, e olha, ele nos fez a imagem e semelhança dele, ou seja, nós temos o potencial de, em alguma proporção, estar sendo parecido com Deus, o homem. Deus, Ele é todo poderoso. E Ele nos ama. E Ele nos ama até o fim. Ele não nos ama de maneira pontual. Ele não nos ama somente quando a gente acerta. Ele não nos ama somente quando a gente está fazendo coisa boa. Ele não nos ama somente quando a gente está andando cheio do Espírito Santo. Ele nos ama também quando a gente tropeça. Ele nos ama também quando a gente falha. Ele nos ama também quando a gente não faz o que tem que fazer. Ele nos ama também quando a gente está triste. Ele nos ama também quando a gente claudica na fé. Ele nos ama também quando a gente não está tão bem quanto Ele gostaria que a gente estivesse, quando a gente não se assemelha a Ele, quanto Ele gostaria que a gente se assemelhasse. Ele continua nos amando, porque Ele nos ama até o fim. Irmão, até o fim. Ele nos ama até o fim. Ele sabia das bagunças que os apóstolos iam aprontar. Deus é onisciente. Ele sabia das topadas que Pedro iria dar, mas Ele amou Pedro até o fim. Ele sabia da negação de Pedro, mas Ele continuou amando Pedro, porque Deus tem amor que é eterno. Aquele que é eterno e cujo nome é amor, nos ama com amor eterno.
Amor que não é pontual. Amor que não é em um momento específico. Não é amor de boate. Não é amor turista. É amor eterno. É amor permanente, amor consistente. Não é amorzinho, é amorzão. Amor de passagem tem um nome. Amor de passagem tem um nome, chama-se carnalidade. Isso é amor de passagem. A pessoa gosta hoje, não gosta amanhã. Ama hoje, amanhã não ama mais. Mas a palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, nos ensina que o amor, ele é eterno. Ele não passa. E o amor perfeito de Deus, ágape, é aquele amor mais sublime, mais puro, mais fino, mais profundo, mais verdadeiro que existe. E esse amor não passa. Apesar das grandes bobagens que fazemos e que fizemos e que vamos fazer. Se nós somos cristãos de fato, porque a Bíblia diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus, aqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus são amados até o fim. Algumas pessoas me perguntam, pastor, mas e Judas também não fez um monte de bobagem, mas ele não permaneceu com Jesus até o fim. Judas não fazia parte dos seus. Judas nunca fez parte do time, da família de Jesus. Judas não perdeu a salvação. Judas nunca foi salvo. E a palavra de Deus é límpida e clara nesse sentido. E o que diferenciava Judas de todos os outros apóstolos não eram as bobagens, porque todos fizeram bobagens. Todos eles. Pedro, Tiago, João, todo mundo. Judas, todo mundo fez bobagem. Todo mundo deu, como dizia o nosso presidente, deu canelada. Todo mundo. Todo mundo. Não foi porque um acertou mais e o outro acertou menos. Um foi melhor, o outro foi pior. Não foi por isso. Sabe qual é a diferença? A diferença é que uns eram crentes, outros não eram crentes. Ponto final. Era essa a diferença. Somente essa. Somente essa. Mas nenhuma diferença havia. Judas tinha, irmãos, segundas intenções. Nunca teve boa fé. Nunca teve boa fé. Segundas intenções. A Bíblia ensina que ele era ladrão. Sabia que a Bíblia ensina que Judas era ladrão? Ladrão. E porque ele era ladrão, ele mancomunou com os sacerdotes. Sabe por que Judas traiu Jesus? Por causa de grana. 30 moedas de prata. Segundas intenções. Era algo elaborado na cabeça, na mente, no coração de Judas. Eu vou fazer isso para fazer aquilo, para acontecer aquilo outro. Pedro nunca pensou. Pedro fez bobagem, mas as bobagens de Pedro não tinha segundas intenções. Nós fazemos bobagem. Nós fazemos coisas terríveis. Mas Pedro foi pego, as coisas acontecem, de surpresa a gente é pego. Mas Pedro nunca arquitetou a traição. Nunca. Judas não, Judas arquitetava. Tinha ardio. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, verso 2 em diante. Ali prepararam um jantar para Jesus,
Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se de fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, olha que bonzinho ele era, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Vejam, ardiam. Sabe por quê? Ele era ladrão. Ele queria o dinheiro para ele. Ele tinha segundas intenções em estar próximo de Cristo. O coração não era puro. O coração não era sincero. Pedro escorregou, mas não quis escorregar. Ele não armou para atrair Jesus. Não foi uma construção pensada e arquitetada. Essa era a diferença. A intenção. Judas nunca foi de Jesus. Esse é o ensino da palavra. Por isso ele se perdeu. Ele não se perdeu, na verdade, porque ele nunca foi achado. Mas nós que fomos achados, nós que somos cristãos, nós seremos amados, irmãos, até o fim. Até o fim. Deus não nos deixará. Essa é a segurança maior que um ser humano pode ter. Aqueles que vêm a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. Nós podemos ter tranquilidade na nossa alma, na nossa vida, que não seremos lançados fora de jeito nenhum, não há como. Aqueles que são crentes, de fato, eles não serão lançados fora. Faz bobagem, erra, tropeça, nega, faz uma bagunça, gera problema, mas eles são de Deus e vão continuar sendo amados até o fim. Essa é a diferença de Judas para os outros apóstolos. As intenções. Ponto 2 da nossa mensagem: do jantar ao serviço. E essa é uma chamada que todos nós temos. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu não sei os irmãos, mas o jantar para mim é a refeição mais importante. Eu posso não tomar café, posso não almoçar, mas dormir de barriga vazia é taca, né? É horrível. Tem gente que não gosta, né? Prefere dormir mais leve. Eu não, quero dormir pesado. Eu gosto de dormir pesado. É o que eu gosto, não é? Mas Jesus, ele trocou o jantar pelo serviço. Ele deixou o jantar e foi servir os seus amigos. E aí eu me pergunto, será que a gente tem ainda essa disponibilidade de largar o jantar? E esse jantar representa tudo aquilo que é gostoso, que é bom, que é prazeroso, tudo aquilo que é do meu interesse, tudo aquilo que faz parte do meu conforto, tudo aquilo que é cômodo para mim,
tudo aquilo que me faz ficar de barriga cheia para pagar o preço de servir os irmãos. Porque essa foi a grande lição de Jesus. Ele deixou o jantar para servir. Às vezes nós pedimos tanto, às vezes nós queremos tanto, às vezes nós exigimos tanto, nós somos, às vezes, muito mais tomadores do que entregadores. Mas o que Jesus deseja nos ensinar é que nós devemos ser mais entregadores do que tomadores. Nós devemos dar mais do que receber. Nós precisamos fazer mais do que exigir que a pessoa faça por nós. E não interessa o tamanho do serviço. A gente, às vezes, com essa mentalidade humana, mundana que tem, a gente tende a nivelar os serviços. Braz leu aqui no início, mostrando a variedade dos ministérios, e o que Jesus deseja nos ensinar com a cerimônia do lava-pés é também que todo ministério, tudo aquilo que você faz para a glória de Deus, tem o mesmo valor. Não existem ministérios que são mais importantes do que outros ministérios. Aqui nós estamos falando para o mundo, mas o mundo não está vendo o irmão Silvio ali atrás gravando com a câmera na mão. Não sabe o trabalho que ele teve para preparar todo esse ambiente aqui, os slides e um monte de coisa. Existem 2 irmãos trabalhando ali no fundo da transmissão, que ninguém está vendo aqui. Mas se não tivesse Jonatas e a esposa ali atrás, esse culto não chegaria a diversos irmãos que hoje não puderam vir à igreja e outras pessoas que assistem nosso culto frequentemente. Se não houvesse as professoras ali, o que seriam dos nossos filhos? Se não houvesse a zeladora aqui que limpa a igreja, o que seria aqui do nosso lugar? O culto não seria bacana, alegre, gostoso, se não tivesse o pessoal do louvor que trabalha firme para isso acontecer. As pessoas que pagam as contas da igreja, os ministérios que funcionam, tudo acontece porque existe um grupo servindo. E você? Está servindo onde? E se você não está servindo, irmão, saiba que servir é melhor do que ser servido. Eu tive uma alegria muito grande outro dia, eu vou compartilhar com vocês. Uma alegria porque eu fiz aquilo que eu não faço. E continuarei sem fazer, porque eu acho que é melhor não fazer do que fazer nesse caso específico. Eu não dou dinheiro a ninguém que me pede na rua. Não dou, porque eu acho que é prejudicial, eu acho que é ruim. Eu já conheci diversas pessoas que trabalham com ação social, inclusive aqui no município, que assim, não dê, porque dar é pior do que não dar. E eu sigo essa linha, não dou. Mas eu estava na fila do caixa, aqui no polo, e tinha uma família, um casal, que estava fazendo compra. Não era ninguém necessitado, não, era uma pessoa que tinha uma certa condição, devia ter dinheiro para pagar as contas. Ele estava passando ali o mercado, ele e a esposa, pessoas, né, sem aparentarem estar drogadas ou alcoolizadas, pessoas, né? E aí quando ele foi passar o cartão não passou. E ele com a esposa, ele ficou completamente constrangido com aquela situação, do cartão não passar ali naquele momento. Ele começou a ficar vermelho, suar, e aí passou outro cartão, né? E aí eu falei, você está precisando de algum auxílio? Eu termino de contribuir aí para você. Falei baixinho para ele, para ninguém ouvir mais. Ele falou, não precisa não. Aí ele foi no carro, pegou outro cartão, passou, não passou de novo o outro cartão dele. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu cheguei para ele e disse, toma aqui esse valor aqui. E aí dei um valor para ele. Ele agradeceu, não, desculpa, não precisa, não. Toma. Mas, irmão,
É uma sensação tão gostosa quando a gente faz o bem para outra pessoa. Coisa simples, dinheiro que não vai me fazer falta nenhuma. Mas quando a gente ajuda o outro, quando a gente dá, o prazer é tão grande. Eu que ajudo em diversas outras áreas, mas essa área específica eu não ajudo, mas quando a gente tem condição de fazer, e sabe que é por uma boa causa, é uma alegria que a gente tem em fazer o bem para a pessoa, coisas pequenas. Lavar pé, irmão. O ensino de Jesus é esse, ó, não precisa fazer ações grandiosas, não. Faça coisa pequena, mas faça o bem para o outro. Faça o bem para o outro. Faça o bem para o outro. Porque isso é melhor do que a gente receber. E isso é o que Jesus nos ensina. Servir, servir, servir. Lavar os pés é melhor do que jantar em última instância. Nós podemos até dormir de barriga vazia, mas dormiremos de alma cheia. Quando a gente tem espírito de serviço, quando a gente não tem medo de servir, quando a gente encontra gozo em fazer mais do que em receber. Dar é melhor do que receber. Mas cuidado. Cuidado, porque essa é outra tentação que a gente tem que vencer. Não faça do serviço um ídolo. Não faça do serviço um ídolo. Porque tem gente que ama não a Deus, ama o serviço de Deus. A pessoa fica tão apaixonada pelo fazer que se esquece do motivo pelo qual ela faz. E talvez esse texto que eu vou ler para você, que é uma chamada de atenção também para o outro extremo, talvez seja o texto mais incompreendido das Escrituras, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando a pessoa chegou diante de Jesus, ela começou a dizer: Senhor, Senhor, Senhor. O que é que ela diz? Eu fiz, é o ensino, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Por isso, eu posso entrar na sua presença. E o que é que Jesus nos ensina aqui? Você vai entrar na minha presença, não é porque você faz isso, faz aquilo ou faz aquilo outro. Se você estivesse diante de Deus e Ele dissesse: por que você vai entrar aqui? O que é que você diria? Se passa pela sua cabeça dizer: Senhor, eu toquei aqui no louvor, Senhor, eu preguei tantas vezes a sua palavra, eu sou tão crente, eu prego a palavra, eu sou pastor, Senhor, meu nome é PR Luiz Tarquínio. PR Luiz Tarquínio, é por isso? Vá queimar no inferno você com o seu PR lá. Por que PR? Por que fazer? Por que expulsar? Por que pregar? Por que servir? Não leva ninguém para o céu. O crente de verdade vai entrar no céu porque ele vai dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu passei minha vida inteira confiando que em Jesus eu tenho acesso àquela porta que está ali, e pelo sangue dele eu tenho direito a entrar ali no céu. Eu não valho nada, eu sou pobre, eu sou pecador, mas eu tenho Jesus e por isso eu posso entrar. Irmão, é somente por isso. Por isso não troque as bolas, não troque as prioridades, não troque a essência pelo acessório,
O serviço é o acessório. Ninguém entra no céu porque serve, entra no céu porque é crente. Porque tem seriedade no Evangelho, porque aceitou Jesus, entregou sua vida completamente aos cuidados dele, tem o sangue do Cordeiro passado no seu corpo, na sua mente, no seu coração, e por isso ele serve. Nunca os conheci, quer dizer, ele estava na igreja o tempo todo. Mas Jesus, ele conhecia falar de Jesus, mas Jesus não o conhecia. Porque não tinha sangue do Cordeiro passado nele, porque não era alguém convertido. Achava que era pelo fazer, faz isso, faz aquilo outro. Não interessa o que você faz. O que interessa é a sua vida com Deus, irmão. Isso é o mais importante. É o seu relacionamento com Deus. É a sua seriedade em levar Deus. É isso que conta de fato. E o texto diz algo que passa às vezes desapercebido. Sabe por que Jesus dobrou a sua fronte, lavou os pés, aquele serviço completamente desprezível? Porque Jesus era um homem seguro. Só os homens seguros e as mulheres seguras não têm medo de serem rebaixados. Os inseguros precisam de coroas. Os frágeis precisam de aplausos, de aprovação. Mas quem é seguro, ele lava pé, banheiro, sanitário. Ele faz o que for, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Eu fico pensando naqueles homens que passaram a vida toda, entregaram a sua vida. Sabe o que eles faziam? Ele acordava de manhã cedo e sentava num banco para traduzir a palavra de Deus para um idioma que somente 1000 pessoas falavam. E aquele homem demorou 30 anos, aqueles homens demoraram 30 anos para traduzir diariamente, espartanamente, disciplinadamente. Acordava às 6 da manhã e ia dormir às 8 da noite, traduzindo a palavra de Deus. Só fazia isso, era o trabalho dele. Comia feijão, arroz, investiu e deu a sua vida completamente lavando pés. Trabalho que ninguém vai dizer, oh! Ele nunca vai dar uma entrevista. Nunca vai ser alguém famoso por ter traduzido a Bíblia para o idioma de índios da Austrália. Mas, diante de Deus, esses homens são verdadeiros heróis. Porque entregaram sua vida lavando pés. Fazendo o que ninguém queria fazer. Fazendo o que ninguém reconheceu. E fez simplesmente porque amava ao Senhor, somente por isso. Por isso se satisfaziam. E olha o que o texto diz assim. Antes de lavar os pés, aqueles homens que traduziram, tantos homens outros que entregaram sua vida a Deus e foram fazer coisas que levaram ele ao ostracismo. Ninguém conhece, ninguém nunca falou. Nunca vai ser escrito no hall da fama cristão. Nunca vai ter um boneco de cera ali e dizer, esse foi o grande homem fulano de tal. Quantos são os heróis na China que pregaram o evangelho e foram mortos, e você nunca ouviu, nem nunca ouviu falar, mas no céu eles são aplaudidos e louvados e reconhecidos, porque eles estavam focando em agradar a Deus, não em agradar as pessoas, não em ser famoso, em ser notado, em ter voz, em ter publicidade, não, eles estavam querendo agradar a Deus, somente isso, lavando pés, fazendo o que ninguém gostaria de fazer, mas imitando o mestre.
E a gente às vezes quer somente servir nas pompas e circunstâncias. Servir coisas importantes, mas lavar pé, ninguém quer. E o que Deus às vezes pede da gente é isso, que a gente faça o que ninguém quer. E o texto diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Ele sabia quem ele era, pô. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que era amado de Deus, sabia que era filho de Deus, sabia que estava voltando para Deus. Deus! E agora ele vai ficar querendo aplauso das formiguinhas que somos nós? Jesus é Deus. É interessante que depois de João escrever isso, então o texto diz: levantou-se da mesa, tirou sua capa. E aí o ensino começou a lavar os pés. Quer dizer, ele não precisava agradar ninguém, ele não estava preocupado em que as pessoas notassem ele, batessem palma, poxa. Não, era seguro. E homem seguro faz qualquer coisa, não precisa de nada. Mas o último ponto da nossa mensagem é: não entendemos agora, compreenderemos depois. É o que Jesus ensina a Pedro. Pedro não compreendeu a ação de Jesus, de fazer de assumir aquele estado de humilhação. Você é Jesus, você é Deus, você vai lavar meu pé. Ele nem quis aceitar. Ele nem aceitou que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus disse: não, eu preciso, eu ensino, preciso lavar, eu vou lavar o seu pé. E o ensino, e Jesus deixa claro para Pedro: você não entende agora, Pedro. Depois você vai entender. E quantas coisas nas nossas vidas acontecem exatamente assim. Nós não compreendemos agora. Nós só iremos compreender depois. Quantas coisas Deus repete, continua fazendo. Ele é assim. Ele é assim. Se você entender todos os passos de Deus, se você souber tudo o que Deus faz, as minúcias de Deus, significa uma coisa só: essa pessoa não é Deus. Porque Deus, ele é insondável, incompreensível. Deus, ele está além do nosso pensamento, da nossa compreensão. Ele é Deus. Somente Ele consegue entender completamente os seus caminhos. Às vezes é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente ora, se decepciona porque não foi exatamente como a gente queria. Mas mais tarde a gente vai perceber que Deus estava sempre um passo na nossa frente. Ele sempre soube o que estava fazendo. Ele sempre teve controle de todas as coisas.